Apocalipse, capítulo 2, diz assim a partir do verso 1: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Até aí não feche, deixa aberto aí, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, é certo que nós precisamos desesperadamente da tua presença, da sua graça, da demonstração do seu Espírito. Senhor, em tempos de sequidão, de apostasia, de idolatria, de desvio doutrinário, a única solução foi um avivamento, um despertar, um derramar do Espírito entre o teu povo, os líderes, as crianças, os jovens, toda a igreja afetada. E isso não é obra do homem, nós não podemos produzir isso, por mais que esperneemos, por mais, Deus, que nos esforcemos na carne, isso está em ti. Pai, mas nós nos humilhamos e esperamos que a sua boa mão se estenda sobre nós. Senhor, fala a esses corações. Senhor, brada dos altos céus, sua voz é poderosa, sua voz quebra o cedro do Líbano, a sua voz faz mortos ressuscitarem. Ó Deus, o que adianta palestras, o que adianta reuniões sociais? Queremos que vidas sejam transformadas, impactadas. Peço que o temor do Senhor recaia sobre esse local, que o Senhor faça teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Eu escolhi esse tema, esse texto, em virtude do que está acontecendo nos últimos dias, aqui na igreja. 2 domingos atrás eu preguei sobre avivamento. Foi um culto no domingo, onde o tema foi avivamento. E durante a mensagem eu discorri e abordei alguns avivamentos que ocorreram durante a história da igreja. A igreja tem 2000 anos de história, e pudemos ali narrar alguns desses avivamentos, e também pontuar alguns princípios, evidências de um avivamento. E também eu pude comentar que este tem sido o meu desejo, pelo menos nos últimos 18 ou 15 anos, que eu tenho esperado, lido, crido, pregado, orado por um avivamento. Desde lá então algumas pessoas foram tocadas a comprar essa ideia, a orar também por um avivamento, se reunir, falar sobre isso, ler sobre isso, jejuar por isso. E ontem nós tivemos uma vigília, como eu tinha convocado vocês, no domingo, para se apresentar na vigília. E ontem nós tivemos ali, eu não sei o número, mas eu acredito que tinha perto de 200 pessoas, ou mais, eu não sei.
Eu só sei que foi o maior número de pessoas presentes em uma vigília na história dessa igreja. Eu nunca vi tantas pessoas em todos os anos que eu estou à frente dessa igreja. E também ela foi uma das melhores vigílias, talvez, dos últimos 2, 5 anos, por conta do número de pessoas, por conta do que nós ouvimos lá, e por conta do que, a forma que algumas pessoas foram tocadas. Isso reporta um tema que é comum quando a igreja começa a acordar, quando os jovens são mobilizados, e começam a deixar de ficar paquerando menino e pensando em se casar com 18 anos, e começam a se voltar para a presença de Deus. Esse tema, o nome que nós damos a isso é o primeiro amor, a volta ao primeiro amor, ou aquele que entra no primeiro amor. E esse texto de Apocalipse 2, que está sendo falado, cujo o protagonista é a igreja de Éfeso, é uma carta endereçada de Cristo para a igreja de Éfeso, vai tratar disso. A volta do primeiro amor, o primeiro amor. O que é basicamente o primeiro amor? O que esse termo significa? Fala de amor, né? O amor dos efésios havia se esfriado. O amor por Deus, pelas coisas sagradas, o entusiasmo, a alegria. E por que fala primeiro amor? Primeiro amor. Porque ele dá a ideia daquele sentimento que marca a vida do homem e da mulher quando ele vem a Cristo, quando ele acaba de se converter. É aquele sentimento dos primeiros meses da fé, na fé, onde nós estamos com o coração todo voltado para Cristo, em obedecê-lo, servi-lo, cantar louvores para Ele, ler a sua palavra, fugir do pecado. Isso é chamado do primeiro amor, o cuidado inicial que nós temos com Cristo. A devoção, o fervor, o temor, a alegria, o entusiasmo, que o nosso coração é tomado nos primeiros meses, até anos de fé. E com o passar do tempo ocorre um esfriamento, uma burocracia cristã. Vamos nos acostumando com o sagrado. Vamos perdendo o entusiasmo. E a vida cristã, que era uma alegria, que era uma euforia, torna-se um tédio. Torna-se uma religiosidade, uma religião, algo repetitivo. Nós vamos usar esse texto para saber o que estava ocorrendo com os Efésios, com a igreja de Éfeso, e quais lições nós podemos extrair daqui. Eu quero me ater em uma parte específica que você vai saber. O texto começa: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Provavelmente, Apocalipse 2:1, provavelmente é uma referência ao pastor, ao ancião, ao responsável. Uma carta endereçada à igreja pelas mãos do seu dirigente. Estas coisas, que coisas? O Apocalipse diz aquele, Cristo, que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é que conserva na mão direita as 7 estrelas? Pode dar a ideia aqui de 7 anjos, mas são os 7 dirigentes das 7 igrejas. Os 7 candeeiros fala das 7 igrejas da Ásia. Ele anda pela igreja, ele tem a liderança da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele conserva na sua mão, fala de soberania, governo, controle, senhorio, majestade. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja, e Ele está dizendo àquela igreja, verso 2, eu conheço as tuas obras. Veja só, meu irmão, presta atenção, o Senhor não está alheio o que ocorre na igreja, o Senhor não está alheio o que ocorre na aliança do Calvário,
Ele caminha entre os 7 candeeiros, ele caminha pelos corredores da igreja, ele caminha pelos concílios da igreja, ele caminha pelas reuniões da igreja, ele caminha nos cultos da igreja, ele está presente. E segundo, conheço as tuas obras. O que quer dizer obras? Conheço a sua rotina, conheço a sua liturgia, conheço o culto que você presta. Estou presente no meio de vós. O Senhor não está alheio à nossa dor, à nossa necessidade, à nossa construção teológica, não está alheio ao nosso momento de culto, nossos louvores, nossa santa ceia, nossas reuniões particulares, nossas comunhões. Conheço as tuas obras, nossos fundamentos, nossa ética, nossa pregação, nosso evangelismo, nosso discipulado. O Senhor está com os olhos voltados, como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Deus não é um Deus só de longe, é um Deus de perto. Prometeu que nunca ia nos desamparar. Conheça as tuas obras. E Ele vai elogiar. Que obras são? Tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar dos homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor está dizendo, eu sei, eu conheço as tuas obras. Quais são elas? Umas delas são o trabalho, o labor que vocês têm, doutrinário, para manter a igreja na sã doutrina. Vocês trabalham e perseveram, e vocês não suportam homens maus, não suportam falsos pregadores, falsos profetas. Vocês não permitem adentrar a congregação de vocês, vocês não emprestam o púlpito para hereges pregar, vocês não toleram. Puseste à prova, porque nessa época já circulava falsos apóstolos, apóstolos que estavam, apóstolos extra aqueles que o Senhor tinha designado. Já vinham outros se intitulando apóstolos, querendo a liderança do povo de Deus. E Jesus vai dizer, vocês sabem discernir, vocês não toleram heresia na igreja, vocês não escutam pregadores falsos, vocês não permitem que um engano entre na igreja, e para isso vocês laboram, trabalham, perseverem, insistem. Era uma igreja incansável na doutrina, uma ortodoxia impecável era a igreja de Éfeso. Quem pastoreou Éfeso foi o apóstolo Paulo. Depois quem pastoreou Éfeso foi Timóteo. Depois quem pastoreou Éfeso foi o apóstolo João. Foi a igreja mais bem pastoreada. Era impossível ter um erro doutrinário. Teologia perfeita, doutrina perfeita, exegese perfeita, hermenêutica perfeita. Nunca um herege subiu no púlpito, nunca distorceram a verdade. Uma igreja que laborava por isso. Verso 3: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E olha só o nível da igreja. Por causa da teologia correta, ela sofreu perseguição. É uma igreja íntegra, uma igreja honesta, uma igreja que não arredava o pé da verdade, uma igreja que não vendia suas convicções, um povo que não vendia suas convicções, e por causa de ser reto. Ortodoxia significa isso, doutrina reta, doutrina certa. Sofriam perseguições, calúnia, aflições, tribulações e provas por causa do meu nome. E pior, melhor, não deixaste esmorecer. Era uma igreja campeã da verdade, uma igreja que trabalhava duro pela doutrina, uma igreja que sofria por ter a doutrina correta, e uma igreja que apesar de tudo, não esmorecia. O que significa? Uma igreja que não recuava, que não abria mão de suas convicções, que se fosse para ir para o martírio, iria, mas não abria mão da verdade. Temos visto isso, nossa igreja tem feito isso, tem trabalhado por isso,
temos estudado para isso, temos tido aversão dos falsos profetas, dos que dizem apóstolos e não são, temos consumido material sadio, saudável, temos lutado para promover a verdade, combater a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, denunciar o engano, denunciar o erro, denunciar os falsos apóstolos. Tem irmãos aqui que têm uma biblioteca saudável, têm comprado bons livros, assistido bons pregadores, não toleram a teologia da prosperidade, não toleram o engano, o curandelismo, o charlatanismo. E o Senhor louvou a igreja por isso. É louvável ter uma ortodoxia certa, uma teologia certa. É louvável não aceitar o engano, o erro. É louvável estudar 1, 2, 10 horas as Escrituras, os originais grego e hebraico, os grandes teólogos, as grandes confissões de fé, as grandes doutrinas na história da igreja. Éfeso, nesse sentido, era impecável, elaborava, perseverava, insistia, ao ponto de sofrer perseguição e não esmorecer. Mas agora começa a advertência. O Senhor vai dizer que isso não é suficiente. Ele vai dizer até mais, que isso não serve para quase nada. Ele vai dizer que isso não é suficiente. Ele vai começar no verso 4, tenho porém contra ti. Só essa frase. Como é que pode uma igreja que foi pastoreada por Paulo, pastoreada por João, pastoreada por Timóteo, por Priscila e Áquila, uma igreja impecável, que recebeu essa bateria de elogios, não suporta heresia, não suporta o engano, persevera, labora, trabalha, sofre perseguição, não esmorece, mas eu tenho algo contra ti. Eu tenho algo contra ti. O quê? Que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor. O que o Senhor está dizendo? Toda essa ortodoxia, toda essa batalha pela verdade, sem amor por mim, é inútil. É inútil. O amor de vocês se esfriou. Vocês lutam pela verdade, mas sem amor. Vocês fazem cultos, mas sem amor. Evangelizam, mas sem amor. Vocês professam a fé da mesma forma de antes, mas sem amor, sem alegria. Quando Jesus começa dizendo, tenho contra ti, presta atenção. O que ele quer querer dizer? Tenho porém contra ti. Ele está dizendo, irmão, você não pode ignorar, que isto é relevante para Deus. Que Deus se importa com isso, que isso não pode simplesmente ser deixado de lado. Ele está discorrendo num livro fantástico, ele está dizendo algo, ele está dando a avaliação das igrejas, a avaliação que ele fez das igrejas, e ele aponta isso como algo relevante. Tenho, porém, contra ti. É algo que Deus se importa. Deus está dizendo que não adianta nada, toda a burocracia externa, sem que o coração esteja voltado para Ele. É como se estivesse condenando o culto fariseu. O culto fariseu era impecável, era um culto revestido de todos os acessórios religiosos que podia se imaginar. Era um culto perfeito, com as datas perfeitas, com o horário preciso, com todos os ingredientes, os rituais cumpridos com precisão. E o Senhor disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Tenho, porém, contra ti. Isso quer dizer o quê? Irmãos, o Senhor está dizendo que a frieza incomoda o Senhor. Ele está dizendo que não adianta você vir aqui hoje, vir amanhã, não adianta você ler antes de dormir, não adianta, se você perdeu a alegria, se você não faz com entusiasmo, isso incomoda o Senhor, isso não o satisfaz, isso não agrada a Deus. Esse
estado que uma igreja se encontra, esse estado que um pastor pode chegar, que um irmão pode chegar, não agrada ao Senhor. Tenho, porém, contra ti, eu tenho uma advertência a fazer. Como é que pode uma advertência com uma igreja que ele elogiou dessa forma? Uma igreja impecável. O Senhor não aceita um culto burocrático. O Senhor não aceita um culto litúrgico. O Senhor não aceita pegar no Santo Livro por pegar. O Senhor não aceita uma oração religiosa. O Senhor não aceita a prática destituída do amor. O Senhor não aceita o voto destituído da paixão. O Senhor não aceita a religião destituída do prazer. Ele se importa. Isso é muito sério. Você, quanto tempo está nessa igreja? 1 ano, 2, 5, 10, 20. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você vê, qual é o número desse culto de sábado que você vem? É o seu 100º culto de sábado? É o seu 12º culto de sábado? É o seu 1000º culto de sábado? Você continua. Esses louvores, você canta pela 100ª vez. Você leu a Bíblia ontem pela 1000ª vez. Não é isso que ele está condenando ou criticando. É a forma que você vem fazendo, sem disposição, sem paixão, sem fervor, sem entusiasmo, sem alegria, sem prazer. Deus se importa com isso, só essa frase revela: tenho, porém, contra ti. É uma advertência que mostra que o Senhor está incomodado. Este estado não agrada a Deus. Como foi para vir hoje? Como foi para ir na vigília ontem? Como será para ir na escola dominical amanhã? Como vai ser que você ajoelhar na cabeceira da cama para orar? Como é que você pega o Santo Livro? Como é que você sai para evangelizar? Como é que você testemunha? Como fica o seu coração 30 hora, 40, 1 hora antes do culto? Como você vê a Deus? Como você enxerga as coisas? É disso que ele está falando. A analogia que é simples, ele vai usar isso depois, de marido e a mulher. Quando você faz algo para a mulher, você não vai lá e não dá um presente? Um buquê de flores? Ou a mulher não cozinha para você? Essas práticas são as mesmas há anos. Mas a mulher não se agrada que você faça algo sem a intenção, sem prazer, sem alegria. Você sabe que dia é hoje? Não. É o dia do nosso 8º aniversário de casamento. Que legal. Você entendeu? Sabe que dia é amanhã? O meu aniversário. Eu esqueci, mas eu te mando mensagem. Veja só, a comemoração é a mesma, a lembrança é a mesma, o jantar é o mesmo, a compra no shopping é o mesmo. Mas veja só, a esposa não tolera que a prática seja desprovida do amor. A esposa quer ver brilho nos olhos do marido, prazer por ter chegado do trabalho e vê-la, prazer por relembrar essa data especial, mostrar entusiasmo, alegria, mostrar paixão, com o olhar, com o sorriso, com o pulsar do coração. Ela não aceita uma comunhão, ela não aceita uma relação desprovida do prazer, da alegria, da emoção. Não aceita. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor, da mesma forma, quando nós ofertamos ao Senhor, o que você oferta ao Senhor? No Antigo Testamento, você ofertava os sacrifícios animais, não é isso? O cereal, o cordeiro, os bois, touros. Hoje nós continuamos ofertando o louvor, a adoração, dízimos e ofertas. Nós continuamos ofertando o jejum. Mas quando nós ofertamos, Deus não se atenta para a oferta. Ele se atenta para o nosso coração.
coração. Foi isso que ele falou para Caim: por que descaiu o seu semblante? Eu não aceitei a sua oferta porque ela é má, veio de um coração mau. Não é o elemento de oferta, é o seu coração, Caim. Coração avarento, um coração duplo, um coração dobre. Hoje é a mesma coisa. Não foi os centímetros que a sua mão foi para cima, não foi o timbre de voz, os decibéis de voz, não foi isso, meu irmão. Não foi a hora que você se trocou, foi o seu coração, como ele se posicionou. E é isso que Deus vê. Tenho contra ti. O que ele tem contra os efésios? Verso 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é o que ele estava dizendo. Veja só a ideia deles aqui. O que é o primeiro amor? Aqui ele está escrevendo no século 90, no ano 90. Quando Paulo começa as viagens missionárias, vai plantar a igreja, provavelmente é no ano 60. A igreja já tinha de 20 a 30 anos de existência. Aí, o que aconteceu 30 anos atrás? 30 anos atrás, quando Paulo vai para Éfeso, ocorre um avivamento. Éfeso vai estar lá. A igreja estava instalada na capital da Ásia, a cidade de Éfeso. Ali estava o grande templo da deusa Diana dos Efésios, da Artemis. Paulo chega lá e faz um rebuliço, começa a pregar e começa a converter, e pessoas abandonam o pecado, a magia, e faz milagres, faz sinais, e um avivamento explode. A igreja de Éfeso foi fundada nesse pano de fundo. Os cristãos estavam radiantes, rejubilantes. Ali se deu as primeiras obras. O primeiro amor de Éfeso foi naquela viagem de Paulo, foi na fundação. Os crentes serviam com entusiasmo, com alegria. Vamos ver como era. Abre em Atos 19 para você ver. Atos 19, para você ver. Abandonaste teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse que Cristo está dizendo? Por que ele usou primeiro? Por que não falou abandonou amor? Porque ele falou primeiro amor. Vamos lá, Atos 19, verso 8. Durante 3 meses, veja só o que aconteceu em Éfeso. Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam compedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, olha só as primeiras evidências de um avivamento, de um despertar, de uma igreja no primeiro amor, fazia milagres extraordinários. Primeiro, milagres, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Libertação. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus, possessos malignos, diriam: esconjuramos-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, expressão no mundo espiritual, um homem que incomodava as trevas, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno se alçou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos feridos saíram daquela casa. Agora 17, olha só, irmão, como que a igreja nasceu. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se
que montavam a 50.000 denários. Agora o verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o pano de fundo. É assim que nasceu a igreja, nesse Pentecoste, nesse despertar. Prodígios aconteciam, demônios eram expulsos, milagres, sinais, coisas maravilhosas. Agora o efeito do avivamento, veja só, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, olha só. A igreja foi fundada, agora veja como ela caminhava. Efésios 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que Paulo ficou ouvindo depois que ele saiu? Eu estou ouvindo da fé de vocês, do primeiro amor de vocês, do amor para com os irmãos, da fé em Jesus. É disso que Jesus está falando lá em Apocalipse. É isso aqui que ele está falando. Tenho contra ti que deixaste esta época, o amor que tinham quando Paulo foi lá, quando a igreja foi fundada em meio a um avivamento, quando vocês foram elogiados por toda a Ásia, pelo amor, pela devoção, pela pureza, pelo zelo, pela inocência, pela ingenuidade. São os primeiros anos de fé. É isso que o Senhor está cobrando de você. Eu tenho contra você que você deixaste. Mas o que eu deixei? Você continua bíblico, ortodoxo, severo, crítico, mas sem paixão, sem inocência, sem pureza, sem virtudes, sem graça. Essa é a ideia, meu irmão. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É isso que Deus está cobrando. Este culto que Deus quer receber, o culto de uma criança, traz à sua memória como foram os seus primeiros anos. Entendeu? Talvez Deus está falando aqui, você não tem que mudar nada a sua rotina. Você não precisa mudar em nada a sua rotina, está tudo bem com a sua rotina. Você vem de vez em quando nas reuniões da manhã, das 6 às 9, você vem nas reuniões da quarta, você tem vida vigília, você procura ler regularmente a Escritura, você procura fazer um jejum, você vem aos cultos regularmente. Eu não tenho nada contra a sua rotina, eu tenho contra o seu coração, eu tenho contra as paixões. O que Deus está a dizer aqui é, eu não sou mais o centro do seu coração. Eu não sou mais a grande pérola, a pérola de grande valor. Eu não sou mais a alegria de você, a sua alegria. Veja só, o texto que ele usa aqui, para nós entendermos. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa palavra deixar, no grego, quer dizer afecas. Quer dizer, deixar, abandonar, repudiar, divorciar. É o termo grego que o Novo Testamento usa para divórcio. O que o Senhor está dizendo aqui, eu tenho contra ti que vocês se divorciaram de mim. Divórcio, repúdio. Vocês se divorciaram. Agora veja só, divórcio. 2013, nós tivemos a maior taxa de divórcio no Brasil. Foram 400 mil divórcios. Sabe qual é a maior causa do divórcio? A infidelidade conjugal. Traição, adultério. Geralmente um homem, quando se divorcia de uma mulher, é porque ele está traindo ela. Quando a mulher se divorcia de um homem, ele está traindo. O que faz um homem se divorciar de uma mulher, ou uma mulher se divorciar? Vamos colocar mulher, porque a ideia é da noiva, a igreja, eu, você e o homem, o noivo Cristo. O que leva a mulher a se divorciar? O que leva a igreja a se divorciar de Cristo? Ela está sendo infiel. Ela está saindo com outros homens, seus amantes. Ela está cometendo adultério.
O que é isso? Quando um homem, quando uma mulher deixa de olhar para o seu marido e começa a colocar os olhos em outro homem, ela começa a perder o interesse pelo marido. Não vê mais a beleza do marido, a elegância do marido, a cultura do marido, porque os olhos dela estão voltados para outro homem. E uma vez que ela coloca os olhos em outro homem, ela começa a desejar aquele homem. E o amor dela por esse novo homem vai aumentando, de forma que o amor pelo marido verdadeiro vai diminuindo. Até que ela toma aquele homem para si, anda com aquele homem, prostitui-se com aquele homem e adultera com aquele homem. Adulterando com aquele homem, ela começa a viver uma vida dupla. Cumpre os seus votos com o seu marido verdadeiro, mas começa a cumprir como? Janta com ele, mas sem alegria, não gosta mais dele, continua jantando. Sai com ele para fazer como? Sai, mas seca, ríspida, sem o sorriso. Continua praticando a intimidade, mas não tem prazer na relação com aquele homem. Quando ela vai sair com outro, ele manda mensagem, vamos nos encontrar. Ela tem alegria, vai no shopping, tem alegria de comer com ele. E quando vai ter a relação íntima com o amante, se desbalda no prazer. Até que a relação fica insustentável com o marido. E ela pede carta de divórcio. Para ser agora de outro homem. Sabe por que nós perdemos o primeiro amor? A palavra não é perder, não é deixar, é divorciar. É porque nós, depois de um determinado tempo na fé, os primeiros anos, nossos olhos estão voltados somente para Cristo, somente para as Escrituras, somente para a cruz, somente para o Evangelho. Não temos olhos para outra pessoa, outro ser, outro ídolo. Então nosso coração está cheio de júbilo, entusiasmo, mas com o passar do tempo, nós começamos a tirar nossos olhos do Senhor e colocar os olhos em outra pessoa, em outro objeto, nos nossos amantes. Foi assim que Davi caiu. Por que Davi caiu? O Salmo 51, Davi não menciona em momento nenhum o adultério com Batseba. É o salmo de confissão. E ele só vai dizer: não me lance fora da tua presença, não retire de mim teu espírito, torna-me da alegria da sua salvação. Por que ele usa esses termos em vez de falar de Batseba? Porque Davi sabia: eu caí, eu pequei, porque eu tirei os olhos do Senhor e os coloquei em Batseba. Eu não adulterei com a minha mulher, eu adulterei contra o Senhor. Eu voltei os olhos para ela. Meu irmão, nós estamos fazendo o quê? Tirando os olhos de Cristo e colocando no mundo. As coisas do mundo são os nossos amantes. Os ganhos, os lucros, os diplomas, os namoros, os relacionamentos. Nós começamos a botar os olhos para eles. E o nosso relacionamento com Cristo começa a se esfriar. Nós perdemos entusiasmo por Cristo, alegria por Cristo, porque agora nós decidimos seguir uma carreira brilhante profissional, e nós investimos todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa emoção naquilo. Ou é um relacionamento com o sexo oposto, toda a força, todo o vigor com aquela garota, com aquele rapaz, as atrações, os esportes, o prazer sexual, os lucros, a ostentação, a opulência, o luxo, o louvor dos homens, o ministério, o glamour da terra. E nós vamos botando os olhos, e o que nós fazemos? Começamos a nos relacionar com eles. Parte do nosso tempo que era gasto com o Senhor, é gasto com eles, é gasto com as futilidades, é gasto com o hedonismo, é gasto com o prazer dessa terra, é gasto com as férias, com o dinheiro, com as compras, com os gastos, com os lucros. Até que nós fazemos o quê? Traímos, fornicamos com o mundo. É o que Jesus foi tentado. Satanás veio fazer o que para ele? Chegou diante dele, veio o tentador, disse: veja,
E mostrou-lhe ao Senhor todos os reinos da terra, e disse: tudo isso eu te dou, porque a mim foi dado, se prostrado me adorar. O diabo estava tentando a Jesus: deixe de olhar para o teu pai, adultere contra ele, traia ele, tire seus olhos da cruz, tire seus olhos do reino, tire seus olhos do Pai, e olhe para os amantes, olhe para a glória desse mundo, olhe para o sucesso, olhe para a riqueza, olhe para a ufanação, para a ostentação, olhe para os títulos, olhe para a vaidade. Você perdeu a alegria porque você está saindo com seus amantes. Você não tem mais olhos para Cristo, porque os seus olhos estão voltados para o mundo, para os negócios, para as mulheres, para os títulos, para os aplausos, para os elogios, para a brevidade da vida, a futilidade da vida, a previsibilidade da vida. Então, quando você vem ao culto, ele sorri para você, você não corresponde com um sorriso. Ele abraça você com calor, seu abraço é frio. Ele conversa com você, você responde de forma ríspida. Por quê? Porque o seu coração, os seus olhos estão voltados para os seus amantes. Até que chega o quê? A traição. Até que você devota mais louvor a esses amantes, até que você devota toda a emoção, seu sentimento a esses amantes, até que você impõe e se empenha, se emprega toda a força, recurso, avidez, todo o intelecto, todo o dinheiro, toda a emoção para satisfazer esses amantes. Então você adultera com eles, fornica com eles e trai o seu Senhor. Aí o que acontece? O divórcio é inevitável. O divórcio é inevitável. Você passa a fazer uma aliança com esses amantes, andar com esses amantes, e deixou a Cristo. Essa é a ideia de Paulo, e é isso que eu queria me ater. Meu irmão, você está divorciando de Cristo. E é assim, meu irmão, nós somos tentados diariamente com as novidades desse mundo. Nós somos tentados com as novidades. A tentação que nos vem, semelhante a de Jesus, desista disso, desista da cruz, desista desse caminho estreito, desista desse labor, desista do seu chamado, desista do ministério, desista de se consagrar, desista de lutar com o pecado. Venha para você ver o que eu tenho para você. Eu tenho um mundo, eu tenho um leque de opções, eu tenho um leque de situações que vai trazer gozo, satisfação, alegria. E os nossos olhos são levados a olhar para esses amantes. Essa é a razão. A insinuância lógica, clara e simples. Você não deixa de gostar da sua mulher à toa. Não é assim. Aquela quem você jurou fidelidade, jurou paixão, jurou amor, aquela quem você declarou ser a mulher da sua vida, aquela quem você declarou estar junto até a morte, isso não pode ter saído do nada. É porque você está voltando os olhos para outra pessoa. É por essa razão. É por essa razão que esfriou a relação. É por essa razão que perdeu a alegria, o entusiasmo, o prazer. Tudo se tornou burocracia, tudo se tornou repetição, tudo se tornou um contrato engessado. É porque você está olhando para outra mulher. Da mesma forma, meu irmão, o louvor não tem mais o mesmo peso, a pregação não tem mais o mesmo calor, a vida devocional não tem mais a mesma expectativa, porque a nossa mente está embotada das coisas desse mundo, o nosso coração está turvo com as torrentes mundanas dessa terra. A outra ideia aqui também é a mesma coisa, de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse verão aqui, presta atenção, a sua mulher é bela, a sua mulher tem virtudes. Você já viu quando uma pessoa tira os olhos da mulher e começa a botar na amante, ele não vê mais virtude alguma na esposa?
Ele não vê nenhuma beleza, nenhum detalhe. A mulher é feia, a mulher é burra, a mulher é esquisita, a mulher é estranha. Ele não consegue ver virtude, beleza nenhuma. Meu irmão, ver a Deus aqui é ver a beleza, é contemplar a sabedoria. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão minha beleza, eles contemplarão minha glória, eles verão minha sabedoria, eu me revelarei a eles. A pessoa que está no primeiro amor conhece a Deus, vê a glória de Deus, participa do poder de Deus, vê a ciência de Deus, mas a partir do momento que ele tira os olhos de Deus, o puro de coração é o quê? Aquele que não tem as lealdades competindo. A palavra grega fala de purificar o metal. Quando você pega o ouro, ele é valioso, mas está cheio de detrito, de metais, que comprometem a pureza dele. O Senhor está dizendo que o coração que vê a Deus, é um coração sem metais, sem ídolos, sem amantes, é um coração só dele, só dele, só dele. Por que nós não estamos vendo a Deus? Por que nós largamos nosso primeiro amor? Por causa dos ídolos do nosso coração. Você colocou um ídolo aí chamado trabalho, você colocou um ídolo aí chamado esposa, você colocou um ídolo aí chamado filhos, você colocou um ídolo aí chamado ministério. São metais. É por isso que você deixou o primeiro amor, é por isso que você se esfriou. O seu coração não é só dele, não é mais só dele. Veja onde você colocou esse ídolo chamado marido, onde você colocou esse ídolo chamado dinheiro, esse ídolo chamado beleza e vaidade, esse ídolo chamado orgulho. Esse lugar aí é de Deus, é de Cristo, é só dele. Mas você colocou lá seus amantes, seus amantes. É muita gente para dividir com ele, é muito ídolo para dividir com ele, é muita lealdade para dividir com ele. Aí o que acontece? Você não sai da igreja, não deixa de ler, de orar, de participar, de evangelizar, de pregar, de pastorear, de discipular, de cuidar da esposa, de viver a vida cristã. Mas como você tem tanto ídolo para dividir a sua adoração, a parte que cabe a Deus é ínfima, pequena, fria, fraca, pobre, vulgar. Não tem paixão, não tem alegria. Perceba, quando te chamam para vir um culto, qual é o seu estado emocional? Quando te chamam para ver a Champions League, Real Madrid e Barcelona. Perceba, quando te chamam para ir numa vigília de oração, qual é o seu estado? E quando te chamam para ir numa pizzaria. Perceba, quando te chamam para evangelizar, para você andar com o homem de Deus, como você fica? Quando te chamam para encontrar com aquela garota. Quando te chamam para ofertar, para discipular, para ministrar. É um fardo? É um tédio? É um peso? Você precisa voltar ao primeiro amor. Não precisa mudar a roupa não, continua com ela. Não precisa mudar a frequência. Não precisa aumentar a quantidade de capítulo lido, nem de minutos de oração, nem de dias de jejum. Não precisa mudar o endereço da congregação. Não precisa mudar a nota musical, o acorde musical, não precisa aumentar o membro do coral, não precisa aumentar o instrumentista, não precisa aumentar o decibel, não precisa mudar a mesa, o técnico, não precisa de acrescentar nada aos elementos externos de culto, nada. Você só vai mudar o seu coração, aquilo que é seu tédio, aquilo que é um fardo, agora será a sua alegria, o seu coração pulsa, acelera a frequência cardíaca, por conta do amado da sua alma. Tenho contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Que mais ele vai dizer? Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Presta atenção. Primeiro ele fala, lembra-te. Olha aqui, igreja, parece que isso aqui não está na Bíblia, porque a gente só faz o que a gente quer, a gente não tem disposição para mudar, a gente, né? E está aqui, então um tratado enfático, Deus falando no final do livro, eu não aceito, não adianta, eu não faço concessão, eu não quero saber, não me importa essas disputas, não me importa, eu quero ardente devoção a mim. E ele vai falar, lembra-te de onde cais, lembra, traz a memória. Os hebreus usavam muito isso, trazer a memória, lembrar do passado, os marcos, os pais, os patriarcas, os eventos, e era sempre dever de Israel memorizar isso, para que não saísse da sua cabeça. Lembra-te, a ideia aqui, compare marcos, o que você está vivendo hoje, com o dia que você chegou aqui. Compare os seus 2 primeiros anos de fé com os seus dias de hoje. A ideia é essa aqui, comparar aquilo que vocês eram com aquilo que vocês são. Compare como vocês eram quando entraram e como vocês são agora. Compare, traz a tua memória, lembra-te como você se perdeu, lembra-te como eram os primeiros anos, lembra como você orava, lembra qual era o seu coração a vir à igreja, lembra como o seu estado quando você cultuava o Senhor, lembra-te dos primeiros anos, lembra-te da ingenuidade, lembra-te da fidelidade, lembra-te da inocência, lembra-te. Você lembra? Você lembra, Martins? O Espírito de Deus está aqui. Não tinha como conter as lágrimas. Operando em nossos corações. Queria saber o tamanho da igreja, a estrutura da igreja, a confissão de fé da igreja, o bigode do pastor da igreja. Eu estava na presença de Deus. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Lembra-te, primeira vez que pisou no vale para orar numa vigília. Lembra-te como você lia a Bíblia. Você lembra quando você lia a Bíblia? Pega a sua primeira Bíblia, pega os comentários no parágrafo, a dedicação, os comentários ingênuos, singelos, os versículos decorados, como você se dirigia a esse livro com pudor, reverência, zelo, temor, e como você lia com emoção, coração palpitando. Lembra-te o primeiro louvor que você ouviu, quando você chegou aqui, diante do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom clamor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede ao meu favor. A primeira ceia, lembra-te o dia do teu batismo, que você vestiu a bata, lembra-te de descer na piscina, no rio, nas águas, por aspersão e imersão, lembra-te da devoção, lembra do jejum custoso, chorando, caindo, quebrando, tentando fazer de novo, mas querendo, Senhor, aceita o jejum de um moribundo, aceita desse jovem tolo, aceita. Lembra-te, igreja, lembra-te quando você veio aqui e começou a namorar. Agora nós éramos namorados no mundo, agora estamos aqui, não podemos nos tocar, não podemos ter relações íntimas, sexuais, não. E faziam com um pudor, com uma categoria, com uma classe, com uma pureza. Lembra-te, lembra dos seus pedidos, lembra como é que você orava, você lembra o que você pedia, você lembra quais eram os alvos de oração no seu primeiro ano, quem você queria ser, onde você queria chegar, quais votos você fazia, você lembra da inocência, da pureza, associada ao atrevimento, à ousadia. Lembra que você nunca bocejou num culto de forma a desdenhar, mas se policiava, uma pessoa temente, atenta à pregação, reverente com a vestimenta, cuidado com o horário, piedosa, pura. É isso que ele está dizendo. Lembra-te.
Lembra-te, traz a memória, comparar aquilo que você era no passado, com o que você é no presente. É a ideia. Lembra-te, igreja, vamos voltar à paixão, vamos tirar todo o mecanicismo do nosso culto, toda a ortodoxia morta, crítica, engessada, inútil. Vamos ter uma vida de paixão. Lembra-te, tem tanta coisa para lembrar, tem tantas vigílias, tem tantas orações, tem tantos evangelismos, tem tanta coisa linda, tem tanta cena, tem tanta pregação em cassete, o vinil da última trombeta, os cassetes dos antigos pastores, os videocassetes, quanta coisa nos marcou, como nós íamos deitar com assombro, com temor, com reverência. Que coisa linda! Louvorzão de férias, conferências, congressos, vigílias até 6 horas da manhã, ler a Bíblia pela primeira vez inteira. Você lembra quando você leu Apocalipse 22? E terminou, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Qual foi o sentimento que você teve? Meu Deus do céu, eu li a Bíblia inteira pela primeira vez. Lembra-te, você vindo de bicicleta, lembra do táxi, do mototáxi, da carona, a pé, lembra-te, lembra de quando você saía dos cultos, terminava os cultos, você lembra o seu coração, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria fazer nada, cabeça baixa, coração pulsando, mãos transpirando, e você dizia, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso abandonar o pecado. Lembra-te. É isso que ele está falando. Lembra-te. Do que? Lembra-te da onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Caíste. Sabe o que Deus considera? Perder o primeiro amor? Uma queda. Caiu. A gente não fala de homens caído, cair, a gente sempre fala de cair, né? Ele fala, opa, lembra de onde você caíste, considera uma queda. Sabe o que é isso? A ideia aqui? Cultuar, viver a vida cristã de forma doutrinária impecável, mas sem amor, sem entusiasmo, não é o padrão aceitável aos olhos de Deus. Esse não é o padrão, Éfeso. Vocês caíram. Isso não é suficiente, isso não me satisfaz. Esse não é o padrão desejável para a igreja. É considerado uma queda, um desvio, um nível baixo, abaixo do padrão desejado, decretado, ordenado, querido por Deus. É uma queda. Vocês caíram no nível espiritual, vocês caíram no amor por Deus, vocês caíram apesar da boa doutrina, caíram no nível espiritual. É uma queda no nível espiritual, é uma queda no amor por Deus. Não é o padrão desejável. Não adianta estudar, não adianta entrar em seminário, não adianta fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, conhecer todas as línguas originais, ser um crânio, ser um John Owen, mas se não tiver um coração de John Bunyan, se não tiver um coração de David Brainerd, se não tiver um coração de David Wilkerson, se não tiver um coração do rei Davi, se não tiver um coração dos pequenos seminaristas como João Batista, o homem que gostava de orar. Não adianta toda essa burocracia teológica, dogmática, história, exegética, apologética, hermenêutica, sem paixão pelo Salvador, sem amor pelo Salvador, sem paixão pelas almas, sem alegria de coração. É semelhante a um culto fúnebre. É cultuar uma entidade morta, é cultuar um cadáver, é cultuar um defunto.
caiu. Aí o que ele vai dizer? A solução. Agora a única solução. Lembra de onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. Presta atenção, igreja. Por que ele usa essa palavra arrepende? A palavra arrepende aqui é metanoia. É a palavra para arrependimento em todo o Novo Testamento. Ela está associada a conversão e salvação. João Batista usa metanoia. Jesus usa metanoia quando ele está evangelizando. Arrependei-vos e credes. Metanoia. Arrependei-vos. Metanoia. Está ligado à salvação. Mas a palavra metanoia quer dizer o quê? Mudança de mente. Ela compreende duas coisas. Mudança da mente e mudança da direção. Ok? Metanoia. Mudança da mente. Mudança do conceito. Éfeso é como se estivesse andando por um caminho. Ortodoxia, teologia, hermenêutica, grego, hebraico, exegese, impecabilidade, etc, etc. O Senhor vai dizer para eles: Éfeso, dê meia volta. Metanoia, o conceito a respeito de fé está equivocado, é preciso metanoia, mudança. O conceito acerca de culto está errado, metanoia. O conceito de fé, o conceito de oração, o conceito de culto, o conceito de jejum, o conceito de prática cristã está equivocado. Vocês estão cegos. Não se fiem na ortodoxia apenas. Vocês vão se dar mal. Metanoia. Conceito de si próprio. Conceito da própria condição. Veja, a ideia aqui é, Jesus está dizendo: irmãos, reconheçam que vocês estão frios, reconheçam que vocês estão mortos, reconheçam que vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos, reconheçam que vocês pararam no tempo, reconheçam que vocês estão engessados, burocráticos, reconheçam. E depois, metanoia, mudem a direção. Mudança de mente e volta de 180 graus. A ideia é o quê? Tenho contra ti que deixar o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Muda teu conceito de si mesmo e dê um giro de 180 graus. Para quê? Eles estavam caminhando para as novas práticas, novas obras. A metanoia era: volta e pratica as antigas obras. Depois do metanoia está lá, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Volta a anotar no rodapé da Bíblia. Volta a jejuar. Volta a interceder pelas nações. Volta a orar pelos pecadores. Volta a frequentar presídios e hospitais. Volta a ser inocente. Volta a ser puro. Volta a bater palmas com alegria no louvor. Volta. Vocês estão caminhando por uma vereda seca, fria, contrária à minha vontade, que não é o padrão exigido. Vocês estão equivocados, estão cegos. Abram a mente, avaliem a si próprios, mudem o conceito de si próprios, o conceito do culto a Deus, e volta 180 graus. Bom, então vamos encerrar. Arrepende, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meu irmão, coisa forte que o Senhor está falando. Mas peraí, ele vai remover o candeeiro por uma igreja ortodoxa, bíblica, doutrinária, que não tem pecado, não tem heresia, só por causa de primeiro amor, para você ver como Deus considera.
Lembra de onde caíste? Se não, que eu devolverei o seu pedido, o seu perdão para a igreja de Cristo. Esse é um chamado ao primeiro. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.